Louvado seja Deus, aleluia. Eu glorifico o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenha uma boa noite e a paz do Senhor. Quer se relacionar, ter comunhão com o Espírito Santo? Esta é a sua oportunidade. Louvado seja Deus. Muito tempo eu trocava muito diálogo com o Espírito Santo, sabe? Nós cristãos, nós oramos a Deus pedindo em nome de Jesus quando a gente queremos receber algo, sabe? Mas eu aprendi quando aceitei o Senhor, adquiri muitos livros, ali tinha um pendrive e tinha um computador e lia muitos livros e eu via muito pessoas usadas pelo Espírito Santo, cheia, carregada da unção da presença, louvado seja o Senhor. E eu fui levado a conhecer o Espírito Santo mais profundamente, sabe? Quando lia os livros, eu era tocado, eu era cheio da presença, cheio da unção, ou seja, a confirmação estava ali, pessoas que me levavam a palavra, como entender primeiro o Espírito Santo, como saber quem é Ele. Jesus fala com os discípulos: eu vou ao Pai e vos enviarei o Consolador para que fica convosco para sempre. O Espírito da verdade, sabe? E Jesus vai falar lá em João 14, mais ou menos, versículo 14 também a 16, sabe? E Jesus fala dessa intimidade com o Espírito Santo, que é o Consolador, aqueles que não consola. E por muito tempo eu levei a buscar o Espírito Santo, a conhecer quem é essa pessoa maravilhosa. E descobri que o Espírito Santo era conhecido como a água também, né? Representa o Espírito Santo, o óleo também representa o Espírito Santo, a presença, como também os cartiçais, né? Que são 7 cartiçais, são um cartiçal que são 7 lâmpadas, né? E ali tinha um domínio sacerdotal de preparar aquelas lâmpadas, de apagar 5 e deixar 2 acesas e limpar 5. Tinha um trabalho todo ali naquele cartiçal. E o cartiçal representa o Espírito Santo, louvado seja Deus. Tinha um comportamento como esse talit, né? Isaías 61 vai dizer a respeito disso. O Espírito do Senhor está sobre mim. É como esse talit aqui que eu estou usando, que está sobre mim aqui, foi colocado aqui sobre mim, eu mesma coloquei um costume sacerdotal lá do povo de Israel, que aprendeu no passado com Moisés, e Moisés era um homem de Deus, né? Ouvia o Senhor e dali para cá ele trouxe uma linhagem sacerdotal e eles carregavam um talit como esse, sabe? Essas pontas assim, cheio de cordinha, cada uma pontinha dessa representa algo na lei de Deus, né? Que vem através do Espírito Santo, né? E eles carregam esse talit para sempre lembrar que o Espírito do Senhor, né, está sobre ele, né? Isaías 61, versículo 1. E sabe, eu orando, buscando, conversando, dialogando com o Espírito Santo no meu quarto, sabe? Espírito Santo, desejo te conhecer, te convido para ter um diálogo comigo, sabe? Eu iniciando uma conversa meio assim, sem saber dialogar, né? Por ouvir outros homens de Deus que carregam muito a unção, a presença de Deus, que ministra muito a carga do Espírito Santo, a presença gloriosa, e ali dialogando. Por favor, como posso fazer para te conhecer, para saber quem tu és? Espírito Santo, por favor, me torno como uma criancinha de colo, sabe? Para te conhecer melhor, para saber a sua pessoa, sabe? O Espírito Santo é, é, João Batista vai ver o Espírito Santo como um simbólico, como um símbolo de uma pomba, louvado seja Deus. E no Apocalipse vai falar também dos 7 espíritos, né?
que está ali no trono de Deus, cada um vai trazer uma revelação ali da parte do Senhor. Louvado seja o Senhor. E eu entendo também como o Pai é uma pessoa e como o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, aquela pessoa que intercede por nós com gemido inexprimível, sabe? E você pode se aprofundar mais no conhecimento da palavra. O Espírito Santo, o Senhor Jesus falou que o Espírito Santo nos ensinará tudo. Quando nós formos ser levados diante dos tribunais, o Espírito Santo estava ali para nos ajudar, né? Falar coisas que eles mesmos ficariam de queixo caído, sabe? O Espírito Santo é essa pessoa da parte de Deus que está pronto, preparado a serviço da obra do Senhor, sabe? E eu levei tempo a conhecer o Espírito Santo, sabe? Começou assim, um pouco travado, uma conversa, um diálogo, por favor, posso te conhecer? E ali conversando, dialogando, entrando em um diálogo profundo, e depois de um diálogo foi se desprendendo. Eu fui abrindo, sabe, um diálogo, uma conversa mais profunda, mais intensiva, sabe, e ele foi me tocando, fui sentindo ele, as lágrimas foi descendo, sabe, e por longo tempo eu sempre iniciava um diálogo com o Espírito Santo, mas sempre eu esquecia e demorava um tempo de novo, aí eu voltava a lembrar do Espírito Santo e voltava a conversar, a dialogar com ele, mas sempre havia uma barreira, havia algo, e eu sempre obtive experiência com o Espírito Santo, sempre o Espírito Santo na minha vida foi notado, era notado, mas eu ficava mais na oração com o Pai, pedindo em nome do Filho as coisas, esquecia de dialogar com ele, sabe? E por esse tempo, a fazer 1 ano e alguns meses que eu comecei a trabalhar e peguei um diálogo aí de uma oração diferente, ou seja, por uns 3 anos, comecei a orar de modo diferente, mudei de igreja e parei de ler alguns livros, não estava lendo os livros, e comecei um diálogo com Deus, assim, normal, como as demais pessoas cristãs que oram, mas e deixei de conversar um pouco com o Espírito Santo um tempo, e sempre foi me tocando esse mês de agosto, para mim resgatar um diálogo com o Espírito Santo. Sabe, é muito ruim para mim lembrar que sempre que eu entrava em um diálogo, acontecia algo para desanimar a minha fé. O Espírito Santo, claro, se entristecia, né? Mas sabe, quando a gente faz algo de errado imediatamente, aí temos que nos entrar na presença de Deus, pedir perdão, pois a palavra diz que temos um advogado justo e fiel à destra de Deus, sabe, ele que nos defende. E sabe, e quando acontece algo em nossas vidas, nós desanima. E para resgatar as forças que nós tínhamos, para entrar um novo diálogo, uma nova oração, e Ele está sempre ali nos ajudando, ainda que a gente não entre em um diálogo com Ele, mas Ele nos ajuda a orar ao nosso Deus, Ele nos ajuda a buscar com mais fé, com mais sabedoria. Mas sabe, você precisa dialogar tanto com o Pai, quanto com o Filho, quanto o Espírito Santo. E o Espírito Santo é essa pessoa que está na terra, que veio à terra por meio de Cristo Jesus. Ele disse: eu enviarei o Consolador. E ele está, e ele veio sobre a terra. E você pode conhecer ele mais profundamente através da palavra, uma arma que ele tem como punho, é a palavra de Deus. Você deseja conhecer, ele vai te levar a palavra, ele vai te explicar na palavra o conhecimento mais profundo, mais entendido. Ele vai levar você a ter fé, ter força o suficiente. Vem lutas, vem guerra para você desistir. Porque eu falo isso porque tem vezes que eu esqueço de conversar, eu diálogo com o Espírito, converso, mas tem tempo que eu levo só conversando com Deus, né? Pedindo em nome de Jesus, e aí eu me satisfaço. Para mim tá bom, é a oração normal como todo mundo faz, mas nós precisamos de um diálogo, nos tornar como uma criança e dizer, sabe, o pai ele diz,
que a palavra de Deus vai dizer que ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito de Deus, porque nós temos que estar no Espírito. E para nós estar no Espírito, a gente precisa ter uma vida disciplinada na palavra de Deus, em oração. Nós precisamos dialogar, conhecer esse Espírito. A palavra de Deus vai dizer, Romanos 32, João 8:32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A própria palavra fala que a palavra é a verdade. O nosso Deus é a verdade, o Senhor Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, e os mandamentos é a verdade. Eu entendo que na Bíblia fala de 5 colunas da verdade. Eu não tenho uns versículos específicos aqui em mente, em memória, mas eu escrevi em um caderno. E eu sei onde está na Bíblia, porque escrevi no caderno. As 5 colunas registradas na Bíblia. A Bíblia própria fala: o mandamento é a verdade, a palavra é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, sabe? Então, o Espírito Santo é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. A palavra, os mandamentos, sabe? Essas 5 colunas nós precisamos conhecer, porque a palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. A palavra fala: conhecereis a verdade. Só Deus? Não, às vezes a gente só está em Deus. Não, é só possível Deus, mas a gente precisamos conhecer tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo e a sua poderosa palavra. E guardar os seus mandamentos, né? E a gente precisamos conhecer totalmente. E nesse contexto aí, eu falei esses dias aí, veio em minha memória, para conhecer, para voltar a dialogar com o Espírito Santo. Eu falei: Pai, realmente é verdade, é real isso que está me falando? É possível conversar com o Espírito, sabe? Mesmo depois de ter conversado, sabe? Ficado um tempo assim, já com experiência, com tantas coisas, eu fiz essa pergunta e ele me confirmou, né, na palavra de conhecereis a verdade vos libertará, e me ensinou que eu já sei que eu escrevi esse tema, que o Espírito Santo é a verdade, e nós precisamos conhecer. E o que Paulo escreveu: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses, se eu não me engano, é 2:5. Tudo posso naquele que me fortalece. E muitas outras palavras que não vai levar a conhecer o Espírito Santo, essa joia preciosa que Jesus nos traz. E por muito tempo de experiência, eu conheci, fui levado a ter interesse a conhecer profundamente o Pai, ao Filho. Claro, não me decepcionei, carrego muitas experiências comigo. Sou uma pessoa de muitos sonhos, que sonha muito, muitas experiências em sonho. Oro para entender os sonhos, para receber a interpretação, mas com o tempo eu vou conseguir a clareza espiritual de, de todas as coisas escritas por Deus em sonho, em visão. Uma pessoa de muita visão na minha vida, mas com isso foi uma busca incessante na minha vida. Foi uma aceitação fiel que me decidi por mim mesmo há 7 a 8 anos atrás. Uma busca muito forte, tremenda, onde eu sentia o fogo realmente, né? E eu pensava antes: será que esse fogo vai durar? E eu lia lá na palavra que a lâmpada queimará continuamente sobre o altar e não se apagará. Está no Velho Testamento. E eu ficava falar: não vai apagar, porque a palavra fala que o fogo queimará continuamente no altar. Mas uma vez ouvi o pregador, pastor da igreja a qual eu estava congregando, onde fui batizado pelo Espírito Santo, ele disse: joga água na lenha e o fogo apaga. E de repente o fogo se apagou dentro de mim. Mas de repente, quando ele larga o microfone, o obreiro, que era diácono da igreja, pega o microfone e disse: mesmo jogando água, o fogo volta a acender. E de repente o fogo começou a queimar novamente dentro de mim. De certo que ele saiu por lá fora da igreja, ficou na porta da igreja. Eu falei: obrigado pela palavra. Porque de repente, naquele momento, o fogo se apagou. E se não fosse ele, a minha fé, por meio de uma palavra, a nossa fé se destaca.
estudar uma pregação profunda e grande, porque muitas pessoas estão lá no fogo, estão lá crendo, confiando, mas nós houve alguma coisa que nos torna para baixo, um certo ser que não é de Deus, uma palavra que não é de Deus. Então a gente temos que vigiar muito em muita situação, que realmente o fogo apaga. E a nossa fé é tão fraca, e nós iniciando na fé, nós se tornamos mais fracos ainda. E por isso que muitas pessoas fracas dentro da igreja, sem força, porque palavras contrárias, muita obra maligna, mas Deus é conosco, continua perseverando, crente, confiando que Deus faz o impossível em nossas vidas, e tudo depende de nós. De repente, eu ouvi uma palavra, o fogo apagou, e o fogo queimava, é um fogo quente, muito forte. E eu ouvi de novo uma outra palavra, minha fé reagiu. Eu voltei a crer que o fogo acendeu realmente. Louvado seja Deus. Mas hoje, aquele fogo que estava lá antigamente, não está mais. Mas eu continuo perseverando continuamente, ainda que o fogo não está como antes. Era um combustível que me enchia de fé, me dava fé o suficiente para estar de pé. Havia luta, tribulação, mas eu cria, porque o Espírito, eu senti o Espírito com grande força. Eu continuo sentindo, mas não como dantes, mas eu continuo perseverante na palavra, continuo na oração, ou, se possível, eu posso até orar mais do que antes, louvado seja Deus, mas não estou, às vezes eu sinto a Deus, louvado seja o Senhor, porque eu estou como os demais cristãos, frio, gelado, né? Louvado seja Deus. Às vezes a gente está mais assim frio porque a gente não estamos no lugar certo, ouvindo uma palavra certa. Eu vejo muitas pessoas falando que o culto começa em casa, de fato começa em casa, realmente, mas tem que ter culto na igreja. Se a palavra for fraca, se a palavra for fria, gelada, for igreja gelada somente de palavra, Paulo vai dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu não fui a vós com palavras de sabedoria humana, sabe? Ele fala assim, mas fui com demonstração do Espírito, sabe? E poder de Deus. E nós precisamos muito conhecer o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que mexe, nos torna criança, nos cativa verdadeiramente ao Evangelho, nos faz descermos bem baixo e conhecer verdadeiramente o Evangelho. Louvado seja Deus. Eu tive uma experiência na minha cama, fechava os olhos para dormir, o Espírito Santo lá repreendia, me mostrando, né, eu com os olhos fechados, repreendia e o trovão batia no céu. Não era um trovão que um carnal vai ouvir, mas o espiritual, com o ouvido espiritual aberto. E eu estava numa época que os meus ouvidos estavam abertos, a visão, e um trovão no céu ele repreende. Agora mandava eu repreender a experiência que eu tive com ele, conhecendo o Espírito Santo, né? Momentos que eu chamei ele para conhecer. E aí eu repreendi um trovão no céu, igualmente. Muitas coisas eu tive experiência assim pequena, porque essa experiência vai contar que muitas pessoas expulsam o demônio. Em nome de Jesus, saia! Sabe, acontece algo no mundo espiritual. Assim como eu tive essa experiência de um trovão no céu. O espírito maligno, ele recebe a autoridade ali da parte do Senhor e imediatamente ele é expelido, vai embora, porque o Espírito Santo ele age com todo o poder em nós, porque há um poder de Deus na vida do servo, da serva do Senhor. Quando toca, impõe as mãos e ordena para que o demônio saia e seja expelido, como outros e outras assuntos, há um mundo espiritual em nossa volta, há um comando da parte de Deus, e quando nós somos servos, realmente coisas acontecem. Há uma outra parte do outro mundo que muitas pessoas fazem também naquele tempo, faz a obra do Senhor, diz, eu expulsei demônio em teu nome, eu curei em teu nome, eu profetizei, eu preguei a palavra, de apartai de mim que eu não vos conheço. Acontece? Acontece. Mas geralmente, quem é de Deus, os sinais se segue, fica com a paz de Deus e o nome de Jesus seja glorificado. Amém, amém. Fica com esse testemunho aí do Espírito Santo, passa mais a conhecer ele, que ele tem grandes coisas a falar ao meu, ao teu coração. E eu vou iniciar novamente um diálogo, uma conversa
com o Espírito Santo de novo. É meio complicado, uma batalha, o travamento na mente, na consciência, mas a gente buscando, a gente consegue novamente resgatar tudo o que tem perdido. Louvado seja Deus.